Agora eu vou revisar aqui para vocês, quando uma cliente quer fazer um corte de degradê para dar volume, aquela cliente gosta daquele cabelo irregular, com volume, não é? Então, para colocar bem na cabecinha de vocês, para vocês dominarem, não é? Qual o ângulo correto, o grau correto para ser usado, para você poder fazer aquele tipo de corte, a gente vai mostrar aqui para vocês as divisões e como a gente executar esse corte. Eu quero aprender a fazer aquela franja de ontem à noite do cabelo Chanel. Ah, aquela, legal. Ó, não sei se vai ser hoje à noite, tá? Isso já é uma coisa, é o que eu estou falando para vocês, é garantia minha. Eu não sei se hoje à noite ou amanhã, em uma das 3 aulas, eu vou mostrar como fazer. Vou fazer uma aula onde eu vou ensinar vocês a cortarem 3, 4 tipos de franja. É um grande detalhe que todo mundo erra, que é o que eu estava falando. Eu errei, que a gente tem que... como eu falei para vocês, eu só ensino o que já passei. Ou seja, tudo que mudou na minha vida eu quero passar para vocês. Então, tudo que foi um empecilho em mim, que atrasou a minha evolução, eu quero trabalhar para que não seja um empecilho para vocês, que não seja um degrau para vocês. Por exemplo, escola convencional, aquilo você passa muito tempo lá e você, quando sai de lá, sai triste, você sai de lá inseguro. Então, sabendo dessa experiência, o que eu quero é que vocês entrem na cabeça de vocês que existem possibilidades de vocês fazerem um curso sem ser numa escola presencial, numa escola dessas convencionais e aprender com 100% de segurança. Eu vou mostrar agora aqui como você fazer um corte degradê, quando a sua cliente quer um corte degradê com volume, qual é a geometria correta a usar, qual é a divisão correta que você tem que fazer, não é? E qual é a posição de mão. Quem já esteve aqui em outras lives de aquecimento sabe que hoje a gente não precisa mais de acentuar o grau com a mão, não é? Você já vai direto naquela geometria e você já faz. Você já consegue ter aquele resultado, não é? Então, o que acontece? A gente vai fazer aqui agora, então, um degradê, geometria de espaço triângulo, que remete-se ao quê? Remete-se a 135 graus. Agora, com a minha manequim, não é? Minha manequim está aqui. E aí, a gente vai fazer o quê? Uma divisão primária. Uma divisão primária. Todo corte se inicia numa divisão primária. Onde eu vou cortar o quê? De orelha a orelha. Não é? Eu vou dividir aqui a parte da frente e a minha parte de trás. A parte da frente. E minha parte de trás. Como eu estou começando a cortar cabelo, o que eu vou fazer? Para mim não me perder, eu vou sempre usar uma molinha. Com o tempo eu vou pegando expertise, o que eu vou fazer? Eu já nem vou precisar mais de molinha, eu no caso já não uso mais. Mas para você não se perder, molinhas. E deixa essa parte de trás toda livre, como eu sempre mostro para vocês. Legal? Maravilha. Assim, antes de eu iniciar o corte, o que eu vou fazer? Eu faço o que eu costumo fazer sempre. Para quem está aqui no Instagram, ter uma experiência mais ótima, o que a gente faz? A gente desliga os comentários para os comentários não ficar subindo e atrapalhando o campo de visão. Já no Facebook não tem isso, né? O comentário fica lá embaixo sempre no rodapé e não atrapalha tanto. Então, eu vou desligar aqui os comentários, vou executar esse corte pausadamente, e aí eu solto de novo os comentários, pergunto para vocês as dúvidas, se alguém tem algum comentário, e vocês falam para mim, beleza? Então, desativar os comentários. Como eu já expliquei aqui, a gente vai traçar agora aqui, depois dessa minha desconexão primária, a gente vai fazer uma desconexão secundária, que ela é o quê? Como eu vou fazer uma geometria de espaço, ela vai ser uma vertical. Eu vou pegar aqui uma mecha larga central, não é? Porque essa mecha aqui central vai ser a minha mecha guia. Vai ser a minha mecha guia. E aí, para como está todo mundo iniciando, o dedinho certo de eu pegar minha tesoura com esse meu dedo anelar e a pontinha do meu dedão, para mim poder executar o meu corte. Peguei a minha mecha guia aqui, ó. Eu vou projetar essa mecha para o grau que eu quero. A minha cliente me mostrou uma referência onde ela quer volume. E o grau, eu já expliquei para vocês que o grau que me dá volume, ele não é 90. O grau que me dá volume é 135 graus. E aqui, ó, por que eu peguei essa manequim de cabelo mais curto? Aqui, ó, entra às vezes um problema que muita gente tem. Esse cabelinho que cai aqui, muita gente quer dar um jeito de poder baixar aqui, às vezes o grau, para poder mexer aqui. Não, esse cabelinho que caiu
você preserva ele como comprimento, porque ele vai continuar lá, ó. Então você vai puxar aqui, ó, a 135 graus, quando o cabelo está mais curto, e vai deixar esse cabelo cair, não tem problema. Ó, nessa curvatura da cabeça, o que caiu fica para comprimento, e o que ficou aqui, ó, no seu dedo, na minha posição de mão numa vertical, a 135 graus, eu executo esse corte. Olha lá. Ó. Aí essa minha mecha que está aqui, ela vai ser a minha guia, tanto para a minha direita como para a minha esquerda. Vou pegar aqui toda essa mecha lateral que tem aqui, certo? Vou pegar metade da mecha que eu tenho aqui atrás e vou fazer uma junção com a minha mecha lateral. Aonde eu vou o quê? Elevar ela aqui a 135 graus. Por quê? Porque eu quero volume, eu não quero apenas leveza. E quando eu quero volume, eu uso o quê? 135 graus. Pego esse cabelinho aqui, ó, trago na minha mão, que é para não faltar nada. Só cair aquelas que é comprimento mesmo. Agora venho com a minha mecha, com o meu dedo, com a minha posição de mão, sempre na vertical, paralela à desconexão e à projeção, não é? Não é numa horizontal, porque eu falei para vocês que se puxar numa horizontal eu marco esse cabelo todinho. Quem nunca viu o famoso desgracê, não é? Desgracê é uma posição de mão errada. Então, a gente vem aqui no 135 graus, com a minha posição de mão numa horizontal, para não fazer o desgracê, fazer o degradê. Olha lá, o pessoal aqui da minha equipe está dando risada com o desgracê. Quem nunca viu um desgracê? Quem nunca? Eu vi muito desgracê por aí. E no início, quando eu estava nas escolas convencionais, nossa, fiz muito desgracê na minha vida. Então vamos lá. Olha lá. Mais uma vez, né? É bom que assim com o humor a gente aprende mais rápido. Pego aqui uma mecha central, não é? Como eu falei que é a minha referência, parto para a minha lateral. Na grande maioria das vezes, a gente vai cortar só com 3 mechinhas aqui atrás. Não há necessidade de você fazer muita desconexão. Olha lá, 135 graus, porque eu quero acrescentar o quê? Volume. Minha posição de mão está numa vertical, sentido aqui, triângulo invertido. Vem aqui, ó. E agora, eu vou partir para as minhas laterais, para a direita e para a esquerda. O que eu faço? Solto a minha mecha para não perder a mecha da esquerda, da direita. Venho com ela aqui, pego uma mecha daqui de trás, fatio uma mecha daqui de trás que eu cortei, que vai ser minha referência, chamo ela lá para frente de encontro com a minha mecha de corte, não é? Venho com a minha mão aqui, vou botar de lado para você ver, numa vertical e não numa horizontal, é numa vertical, ó. A gente puxa esse cabelo todinho aqui, e é onde eu vou falar para vocês, o que cair, respeitem comprimento. Olha lá. Legal? Peguei uma mecha só. Vou seguir a minha referência aqui de trás, ó. Eu tenho uma referência aqui atrás, ó. E executo esse corte. Venho para o outro lado. Separo uma mecha. Elevo aqui a 135 graus. Porque minha cliente quer o quê? Volume. Volume. Vou aqui a 135 graus, vou repetir de novo. Minha posição de mão está numa horizontal. Não, está numa vertical. Não é? Porque se eu colocar na horizontal sai o desgracê, não sai o degradê. Então eu venho aqui numa vertical, numa paralela à minha desconexão do corte. Venho aqui em cima, sigo a minha referência que está aqui atrás e executo esse corte. Se a minha cliente quisesse leveza e movimento, ah, Marcelo, meu cabelo está muito pesado aqui, a gente ia fazer como eu fiz no Chanel de ontem, a gente ia puxar só aqui, ó, nos 90 graus e executava esse corte. Mas a minha cliente quer volume, então eu levanto aqui, ó. Então, fica muito mais fácil, porque você já sabe o GPS certo, não é? O caminho é uma bússola, né, que hoje é o GPS. A cliente te mostra a referência, você já sabe como você executar esse corte. Por isso que eu bato sempre nessa tecla. Quando a gente vai fazer um curso normal, nessas escolas tradicionais, presenciais, o que acontece?
puxa aqui, ó, e corta. Só que ele não te explica o porquê que é. Ah, minha cliente quer um degradê assim, assim, assado. Ele puxa aqui, ó. Mas ele não te explica, você tem que te explicar cientificamente, você tem que saber o porquê. Por que você faz aquilo? Porque se você puxar em outro ângulo, vai dar errado. Mas por que vai dar errado? Por causa do grau. O grau que te dá leveza e movimento é tal, o grau que te dá volume é tal, o grau que vai dar aquele... É assim, assim, assado. Você não precisa de... é só você acentuar com a ponta do dedo. É onde te complica mais ainda. Porque no que você vai aqui, ó, acentuar com a ponta do dedo, aqui, ó, você perde mais ainda, fica muito mais difícil. Então, se você tiver uma posição de mão reta, né, em sentido do grau que você puxou, fica 100% mais fácil você executar esse